E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Felipe. Eu sou a Lenara. E eu sou a Catherine. E no vídeo de hoje a gente quer contar para vocês com mais detalhes a nossa experiência para chegar à compra dessa chácara, falar como foram as outras que a gente visitou, entrar em detalhes mais dessa parte aí. E já aproveitar para responder algumas perguntas que o pessoal mandou para nós. Montou um script aqui, escrevemos as principais coisas que a gente gostaria de falar pra vocês e não esquecer. E a primeira pergunta que nos fizeram é por que a gente comprou essa chácara. Então a gente tem outro vídeo também que a gente se apresenta e contamos um pouco mais sobre como a gente chegou até aqui, como a gente se conheceu. Vai ficar aqui em cima se alguém quiser assistir. Mas então, em resumo, a gente compartilha esse sonho que é morar no interior. Então a gente resolveu comprar esse espaço para lazer, para futuramente a gente poder construir as nossas casas aqui, morar aqui. E também porque a gente gostaria de um dia poder trabalhar com educação ambiental aqui na chácara. Vamos começar a contar um pouquinho então sobre como a gente encontrou essa chácara aqui, quais foram as nossas experiências. Tiveram várias antes, não tantas assim, mas tiveram algumas que a gente quer contar as nossas experiências. Então a gente começou olhando no Facebook Market, que tem bastante coisa, em grupos de chácaras que tem bastante aqui na região. Sim. E também sites de imobiliárias, começamos a ligar para elas, ver o que tinha, esse tipo de coisa. Teve um dia que a gente abriu todas as imobiliárias de Caxias, e aí a gente entrava, e daí agora seria a parte dos filtros, né? A gente tinha mais ou menos uns filtros pra gente não ter, 1000 opções, né? E daí a gente ia lá e abria nova aba de várias, aí olhava essa aqui, não, essa aqui... A gente tem escrito aqui, ó, você vê nesse verdade. Ó, tá uma área de 2 hectares, a 12 quilômetros de Caxias, com casa, 380 mil, onde vimos no Face. Uma área de tantos hectares, vamos ver que tem... Aí a gente anotou o tamanho da área, o valor, quão longe era da cidade, né? E em qual imobiliária a gente tinha procurado, qual era o código dela na imobiliária. Essa aqui pra explicar melhor o nosso filtro, que a gente se baseou um pouco no tamanho, um pouco nas benfeitorias, muito no valor e muito na distância. A distância pra nós era importante porque a gente já pensava nesse futuro da educação ambiental. Seria um pouco inviável se fosse muito longe, e para nós também, porque gasta vir, né? Apesar de agora ser 30 km por aí, mais ou menos, a gente tem um custo de gasolina. Imagina se fosse 50, 60, é o dobro do que a gente gasta hoje. Se a gente pudesse, a gente vinha todo dia. Mas aí tem esse tempo de vir, tem o gasto. Então, quanto mais perto, melhor. Mas a gente também sabe, quanto mais perto da cidade, mais caro, mais difícil de encontrar. Tinha várias opções até a 1 hora e pouco de distância. Muito legais, algumas com uma estrutura já prontinha pra se mudar. Tem uma que tá escrita aqui, ó. 5 hectares, 850 mil reais com casa linda. Essa a gente anotou só pra ter Ela tinha mais que uma olhos, casa, né? Tinha várias casas de tijolinho. Linda, tá escrito assim. Aquela já tava parecia uma pousada praticamente, era linda. E teve uma que eu lembro que essa a gente nem foi, deixa eu terminar assim. Essa a gente nem foi olhar ela para não passar vontade e querer ela, porque era um valor muito mais do que a gente gostaria de pagar. Então a gente, como eu falei, a gente abria lá várias no computador e no marketplace lá do Face também, nos grupos, e dava essas olhadas para que a gente já pudesse eliminar algumas, porque às vezes a imagem é linda, a gente já vê o preço, sai, a gente já vê a distância, sai, infelizmente, né? E aí a gente separou algumas que foi essa. Tem que ser realista nessa hora. Tem que ser realista. E a gente separou algumas que a gente anotou, algumas que a gente nem voltou a olhar. Uma coisa que era um pouco chato de olhar nas imobiliárias é que às vezes não tinha todas as informações. Daí a gente anotava porque a gente queria ligar para pedir, tem tal coisa, como é que tá? Porque às vezes tem lá a área e não tem o valor, ou às vezes tem o valor, não tem o tamanho. Tem uma foto. Uma foto de mato, assim. E não diz a localização. Geralmente nos sites das imobiliárias não diz a localização. Não diz onde é. E daí tu tem que mandar mensagem e tal.
Algumas a gente nem foi atrás só porque era meio chato, assim, nesse Algumas sentido. nem respondem também. É. Imobiliária é A bem gente, difícil. com imobiliária a gente teve uma experiência meio ruim, mas as nossas boas experiências foram no Facebook, pra falar a verdade. Diretamente com o proprietário. né? Diretamente com os proprietários, as que a gente mais visitou, só uma que não. Uma foi com o corretor, mas que vendia pelo Facebook, né? Isso, daí E que não foi uma boa experiência. que a gente já vai contar. Eu acho que disso foi. A Acho que gente sim. começa a contar. Vamos contar um pouquinho sobre as nossas experiências, então. Já? Que rápido que a gente... Aqui vai demorar. Tá, verdade. Uma coisa que a gente não comentou, que a gente também fez pra procurar chácaras, foi pegar o carro e dar uma volta. Tipo, a área que a gente tinha interesse e dar uma voltinha lá, ver as placas, ver se tinha alguma área que a gente se interessava, se tinha alguém pra nos receber, pra conversar e tal. Que teve uma que eu vi numa imobiliária, que eles não responderam bem, não explicaram direito, não conseguiam marcar horário. Eu disse, eu sei onde é que é, então vamos pegar o carro e vamos lá perto, só pra ver se daqui a pouco a gente gosta e realmente insiste. Foi a primeira, né? Que foi a primeira. Ou a gente desiste. E a gente desistiu. Porque a gente chegou lá, era um morro, que nem de a pé a gente conseguiu subir, pra falar a verdade. Então a gente já eliminou de cara. Já tava aproveitando que a gente tava na terceira légua e aproveitamos pra dar uma olhada se tinha alguma placa que vende, e a gente encontrou uma, que a Catherine anotou o contato. E aí também tem uma que a gente viu e aí foi pedir informação. Conta aí. A gente viu, era uma casa abandonada, assim, era uma Abandonada. chácara abandonada, e a gente viu, será que eles não estão vendendo? Mas Será era que eles não têm linda. interesse em vender? Porque tava lá largado e era um lugar que encheu os nossos olhos, já pensando no que a gente queria fazer na hora, assim. Tinha todo um muro de pedra, tinha casa de 2 andares, Tinha De pedra açude, também. tinha açude. E era Era bem tipo bonita. 10 minutos do centro ali. Tipo, pela localização era muito perto. E aí a gente foi conversar com a vizinha. Batemos na casa da vizinha e pedimos se ela tinha alguma informação, se ela sabia quem tinha morado ali um dia, de quem era a área, enfim. Se ela tinha contato, Se né, ela tinha um também. contato, é verdade. E ela nos disse que era de quem? De um cara que tinha. Ela não foi nem muito específica, ela adorou a ideia de, que legal, se vocês vierem morar. A gente nem falou em morar, mas ela disse, se vocês vierem morar aqui, que legal, tem Acho que ela queria a não companhia. sei o quê. E aí ela disse, procurem no. Ele é de uma imobiliária, não. Uma serraria. Uma serraria de uma madeireira, Madeireira. de Caxias. Aí tá, beleza, vai ser fácil de achar, né? Chegar em casa e jogar no Tem Google. tantas, né? Tem tantas. Eu passei uma semana procurando todo o Sérgio que existe no Brasil que trabalha com madeira. Eu liguei numa em Porto porque dizia o nome dele, como ela disse que ele era dono, eu imaginei que ele fosse, sei lá, presidente, porque eu achei lá na internet, Sérgio não sei o que lá, presidente da madeireira. Vou ligar. Não era. E eu nem lembro como é que eu achei, na realidade. Não era o nome Sérgio Madeireira, alguma coisa. Liguei e aí falei com o filho dele. Aí o filho dele comentou que não tinham intenção no momento de vender, mas que se vendessem seria tipo por 1.300.000. Daí nós ficamos por essa. Essa aí foi tipo nossa primeira paixão. Porque a gente é verdade. ficou uma semana namorando ela, pensando, que lugar bonito. Só pra separar pra vocês, pra não ficar confuso. Então essa foi a nossa primeira paixão, essa aí de 2 hectares que não deu certo, a do Sérgio. E a gente separou todas as que a gente visitou e tem uma historinha de cada uma pra contar, só pra vocês não se perderem no vídeo. Então essa é uma. Quer contar aquela da que a gente viu a placa, que eu liguei? Tu comentou antes? A do Iboga? Conta tu, já que tu foi a vítima. Que foi tu mais a vítima. Então, nesse mesmo dia que a gente saiu pra ir olhar aquela do morro, que a imobiliária não tinha respondido direito, e o Felipe sabia onde era, a gente viu que não conseguia subir o morro e a gente foi dar uma volta ali. E aí, antes de encontrar essa do Sérgio, a gente passou por um lugar que tinha uma plaquinha, Vende-se Sim. chácara 3 hectares. 3.4. Isso aí, 3,4 hectares e um número embaixo. Tinha foto e Não aí... tinha indicado onde é que era a área, nem nada. A gente até tentou olhar, que era tipo uma estrada, de um lado um riozinho, de um lado um morro e a placa. Tu não entende, tipo, o que é a área. Não tinha cerca, né? E aí, cheguei em casa no decorrer daquela... Isso era um domingo, né? Não foi domingo? Sim. Isso aí, no decorrer daquela semana, liguei pro cara, aí depois mandei mensagem no WhatsApp pra ele e tal, e a gente foi conversando. Aí ele disse que a filha dele ia nos mandar foto, mas que depois ela tinha excluído as fotos, não tinha as fotos no fim das contas. E aí ele pediu quando é que a gente podia visitar, daí a gente marcou com ele e não pudemos naquele dia. Tinha Isso. acontecido alguma coisa.
e a gente não foi, daí a gente remarcou com ele. E como ele tinha o meu WhatsApp e ele tinha o Teu meu Face. nome, É, ele não tinha meu Face, mas ele tinha meu nome. É. Fica E no meu WhatsApp. nome, né, meu nome não é, É Felipe, diferente. meu nome não é Ana, meu nome não é Maria, meu nome é diferente, é fácil de me encontrar nas redes sociais, infelizmente. Eu acho que ele chegou até o meu Facebook e viu que eu sou bióloga e que no meu Facebook tem bastante coisa sobre o meu trabalho e eu acho que ele já ficou apavorado ali. E nós chegamos pra fazer a visita num outro final de semana. Aí tava ele, a mulher, tinha umas 3 ou 4 pessoas, né? A área dele era aquele morro que a gente realmente tinha visto, era um morro assim, a estrada aqui e um riozinho aqui do lado. Era a lateral da estrada. Isso, era Era só A morro. estrada só atravessava a área, no caso também. isso. Mas eu não lembro nem de valores, enfim, mas foi muito constrangedor, eu acho. Desconfortável. Desconfortável. Porque como ele tinha visto que eu era bióloga, ele achou que a gente estivesse se passando Por por uma pessoa que queria por pessoas que queriam comprar a área para ir lá ver a área dele. Fazer uma vistoria do É, Ibama, se ele alguma coisa cortou, assim. se ele tá... Isso, ele falava, não, mas a gente não cortou a árvore. Mas tu, aí uma hora ele disse assim, como é que ele falava? Mas sejam honestos. É sincero. Sejam É, sinceros. ele perguntou várias coisas, mas tu faz o quê mesmo? Daí É uma teu hora... pai que trabalha no Ibama? Eu não tinha entendido. Ele perguntou, mas eu não cortei a árvore, não sei o que, vocês têm certeza que vocês vieram aqui pra isso? Daí ficou um silêncio, e aí ele meteu assim, mas sejam sinceros, né? Não é o teu pai que É. trabalha no Ibama? Ele disse aí. A mulher dele ficou Ah, vermelhaça. E aí demorou pra gente É. entender o que tava acontecendo. Eu falei, não trabalho no Ibama, ninguém trabalha no Ibama, sou bióloga, mas enfim, não faço nada. E ele ficou achando que a gente tinha ido lá pra fazer uma vistoria pra, sei lá, não, até hoje, Uma né? denúncia, Eu não entendi. sei lá. Ele ficou desconfiado. Ficou muito É. desconfiado. E aí ele falou isso aí, sejam sinceros, acho que umas 3, 4 Foi do vezes. início ao fim da visita. É, e a mulher dele constrangida, né? E Que muito, ela e cutucava desconfiando ele, né? muito da gente, de que a Foi gente realmente bem. queria comprar a área. E E foi foi engraçado. Depois a gente saiu É, de a lá gente meio deu- assustado, porque foi. Ele meio que colocou a gente na parede por uma coisa que nem era real, É. nem tava. Mas a gente dá risada. É, hoje a gente dá risada porque. Mas a gente não tinha gostado da área a gente mesmo. não tinha gostado, porque... Quer chimarrão? Sim, porque era um morrão, não tinha nada o que aproveitar pra nós. É, não tinha área reta. Tá, então a próxima área a gente achou no Face, eram 8 hectares? 8 8,5? ponto e pouco. Essa a gente namorou assim A por gente uma namorou. semana, teve casamento, teve um baita relacionamento sério com ela, entre Casamento. nós. Ah, Nossa, a área. É, nós e aquela chácara, Era bem. imaginando. Era na beira de um rio, coisa mais linda do mar. as Tre- fotos eram ótimas, Ela- vamos falar assim. Ela As tinha fotos eram bonitas. tem, né? 3 cachoeiras. A gente achou, tipo, nossa, como que nós vamos Uhum. achar uma área? E o 3 preço... cachoeiros, 2 rios, E era um barato. baita espaço de mata, 2 casas. Uhum. E, E tinha uma vista a- bonita pros canyons. É. Tinha vista lá É. do canto, tinha uma vista bem bonita. E tinha mais uma casa de um outro senhor que tinha que passar pela área pra chegar na casa dele, que ele também estava interessado a vender assim a preço de banana. Acho que era o quê? 50 mil. Era 50 mil. que É, era. era- 50 mil ele queria vender outra casa, então a gente já brilhou o olho ali, né? Imagina, numa área de 8 hectares com 3 casas. E quanto era a área? 250 250. mil. Então com 300 Com mil 300 mil a gente ia ter 3 casas e 8 hectares. e 3 cachoeiras. E 3 cachoeiras e 2 rios. E já tinha iluminação na área, tinha poste dentro, tinha... Bom, Ah, o teu pai veio junto, né? Teu pai sim, meu pai veio junto. Porque essa ia ser um A fechar gente o queria negócio. alguém que tivesse mais experiência. É, porque soubesse a gente, melhor as a gente coisas. tem meio que zero, né? Na verdade, de saber as perguntas certas, né? A gente É, tinha fazer algumas as- coisas que a gente queria perguntar, mas tipo, pra não passar nada em branco, nenhuma informação em branco. Tá, então eu liguei pra ela pra dizer que era sério, né? Porque só contato ali pelo Face é meio ruim, né? E aí então a gente combinou num sábado de manhã de ir lá visitar. Meu pai veio junto, como a Catherine falou. Essa área ela ficava em Vila Oliva, que se tu seguir tu vai dar em Gramado. Então ela era mais longe, ela levava uma hora. É, uma hora pra ir até lá. E asfalto, bem tranquila a estrada. A questão é que ela tinha 2,5 km de estrada de chão, mas isso também não era problema. Daí, Se fosse Era só tudo que a isso? gente tava imaginando. só 2,5 km de estrada de chão. Daí, a gente notou que toda área que a gente vai ver acontece alguma coisa, algum sinal pra dizer
Não é essa, né? Essa teve várias. Mas já chegando, o cara foi na frente, né? Ele e a esposa. Ele é ex-marido dela. Ah, ex-marido, tá Ele é certo. ex-marido Isso aí. dela. Aí eu não sei o que ele fez, saiu de casa e deixou a tampa da água do motor fora. Aí a água saiu toda, chegou na estrada de chão, que já não era fácil, porque a estrada era horrível de chão, tipo, muito ruim, que eu sofri pra ir. O carro dele parou de funcionar. Então a gente ficou pra trás e aí não sabia Não o dava que. mais pra passar o nosso carro pra frente do dele, porque a estrada era estreita. E daí a gente, vamos a pé então. Ele ficou e a gente foi. E a mulher disse, logo ali. E era verão. Sol quente. Logo ali. Logo ali. Deu uma suadeira pra chegar até lá. Foi o quê? Uma meia hora de caminhada. E aí deve ter meia hora pra voltar, era tudo assim, né? Daí, bom, alguém continua a Mas nossa aí, experiência lá. vamos ver se vale a pena a área, né? A Porque gente ainda tava A esperançoso. estrada tava ruim pra nós, já ia ser um problema, a estrada ser larguinha assim, não passava um carro. E aí a gente chegou lá na área, ela não tinha a chave do cadeado. Ah, é verdade. A gente teve Eu que passar lembrava por baixo disso. do... A gente pulou a cerca. Passamos do lado da cerca. Não é problema também. Não era problema, pode. Daí fomos pra dentro da área. Batemos o olho na área assim, foi tipo... Murchão. A área era só morro também. Não dava pra ver isso muito bem nas fotos que eles mandaram pra nós, mas era só morro. Que se tivesse Caramba. condições de investir, tipo, se tivesse se muito tivesse dinheiro pra dinheiro. investir, faria um lugar sensacional, tipo, ainda mais com as cachoeiras e tudo mais, só que a gente precisava de um lugar que tivesse parcialmente... Não é a nossa realidade, né? Não era a nossa realidade, isso aí. Tipo, era apaixonante por causa das cachoeiras e por causa do tamanho e do valor, óbvio, mas... E a gente tinha algumas dúvidas mais práticas, tipo, da onde vem a água, como é que funciona, se é poço artesiano, se não é, se é só da área, se é compartilhado. A matrícula. A matrícula. Onde eram os marcos da área, ela também não sabia nem a energia elétrica, como é que funcionava, esse tipo de coisa, ela não sabia responder nada das nossas dúvidas. Tipo, a gente sentiu que ela não queria vender, pra falar a verdade, porque ela não falava assim muito que ela... Ela não apresentou a área pra nós, ela só abriu o E a porteiro. gente nem quis descer pra olhar as cachoeiras, porque é um morrão, e a cachoeira, obviamente, era na parte mais baixa, que é onde passava o rio. A gente nem quis descer, uma porque era longe, outra porque a gente ia gostar, mas não... Não, Era pro bem resto longe? Era meio Era longe. Era longe. Tu até calculou no A gente Google calculou Earth... a declividade. É, Aí a gente calculou a declividade pra ver se era possível subir. ansiedade descer. nesse time aqui é forte. Não, a gente já tinha desenhado mais ou menos como era a área, É. visto questão do rio onde passava, quanto nós ia ter que manter preservado por conta da área de preservação do rio. Tava tudo pronto, a gente só Zoneamento da área, a gente olhou tudo. zoneamento, o que podia, o que não podia fazer naquele lugar. Tava tudo pronto já, era só fechar o negócio se ela tivesse... Se a área fosse boa. E no fim a gente voltou a pé até os carros e foi embora. A gente nem se deu tchau direito, sabe? Foi até meio estranho, né? A gente cada um entrou no carro e Que a gente foi... foi. A paixão acabou ali e teve o divórcio. É verdade. E aí, nessa mesma semana, a gente tava olhando uma outra, aquela do Pedancino. Isso. Lugar? Hã? Dá pra falar Sim, lugar, sim. né? Acho que sim. Aquela do Pedancino. Pedancino é um bairro ali de Caxias que dá o quê? 10 minutinhos. Ah, na minha casa é bem rapidinho mesmo. Nossa senhora. Era perfeito. Essa também. Tinha a sua coisa Tinha pela o seu distância. bom e o seu ruim, né? E aí, como a gente saímos dessa área, não vai rolar, pelo amor de Deus, não queremos essa. Já vamos aproveitar que estamos no embalo e vamos olhar a outra. E tinha meu pai junto também. A gente daí. falou que era com o corretor? Essa é com o corretor que a gente encontrou no Facebook. Não, esse acho que foi imobiliária. Eu vi a área lá que, como eu pesquisava muito por distância, né? E essa foi a mais perto de todas dentro de um valor aceitável. Não, Era não um lembrou. valor bom. E aí, então, beleza, liguei pra ele aquele dia, dá pra gente ver agora. E o cara queria vender mesmo. Ele disse, não, fechou, daqui meia hora tamo lá. Daí a gente já tava na estrada, se encontramos direto lá. E ele deixou claro que ele queria vender pra nós, porque ele tinha um engenheiro que tava interessado. E o Vamos fazer o engenheiro, não loteamento. sei o que tinha se batido ali com ele, que queria lotear a área, não sei o quê. Não curtiu muito a experiência com o cara. e Ele não tinha se dado bem entre eles, então ele não queria vender Pode pro ser que ele engenheiro. tenha falado A mesma coisa pra ele. Talvez seja. Mas aí então, chegamos lá, beleza, era um lugar bonito onde a gente chegou, um pedacinho de estradinha de chão, daí ele foi caminhando com nós, por umas áreas, né, de outras casas, ele disse, é mais lá pra frente e tal. Daí que começou a confusão, né? Chegamos lá... Nem começa a confusão, a gente entrou dentro da área e a gente ia se olhando assim, caminhando por dentro da área, se olhando dizendo...
É isso É aqui, perfeito. é perfeito, É eu tava verdade. apaixonada, vamos comprar. Porque era do plano, Era tinha umas lindo. árvores grandes. Eram uns eucaliptos bonitos, mas o chão era todo planinho, assim, num campo. Não tinha nada de casa, de benfeitoria, não tinha nada. Zero, Não tem nem estrada. não tinha nada. Ia ter que abrir a estrada, mas já tava no... Como é que é o nome? Tá no plano diretor do município, enfim, já... A estrada existe ela lá, já só existe, tem ela que não ser... tá aberta. tem que ser O município feito. já reconhece ela como E tinha que uma rua. puxar energia, mas tipo, tinha postes a uns 100 metros. Não seria tipo o bicho, assim. Né? A gente Não, considerou muito. só falei pra dizer que a gente tava encantado com o que a gente tava vendo. E ele é um cara que fala bastante, assim. Ele não parava de falar, não parava de falar. A gente foi, olhou o rio pra cima, rio pra baixo, pula o rio pra cá. Ele foi nos levando. E a gente foi ficando, começou a ficar confuso. Né? Mas a área é ali. É porque aí a área era pequena, era tipo 2 hectares. E ele dizia, tava é daqui, mostrando muito é pra até nós. lá no fundo naquele milharal. Eu, disse, gente, eu lembro que ele não falava, pode. é 300 pra cá, 70 pra cá. É Ele verdade. sempre fazia. Só que daí ele mudava a direção. Uma hora ele tava aqui, depois ele tava ali e falava. E meu pai não entendia, eu não entendia. Nós abríamos o mapa no celular, né? Ele tinha E aí ele uma- dizia, eu acho que isso aqui é isso aqui. Enfim, a gente ficou lá um tempão. Pra qualquer lugar que ele olhava, ele dizia 70 pra lá, 70 mas, pra cá. mas quando ele falava 70 pra cá, ele apontava assim, lá naquele milharal, que era uns 200 metros pra frente, assim. Ele E dizia não até lá no fazia milharal. sentido, porque a área ela é um retângulo. Pelo mapa que eles mostram lá, é um retângulo. E não dá pra entender esse retângulo, porque tinha cerca cortando no meio, tinha o rio aí. Enfim, foi uma loucura e aquele dia a gente voltou gostando da área pelo valor, pela localização e até porque ela era plana, mas Mas eu não pelo que a sabia gente tinha visto, né? a gente não pelo que ele sabia tinha apresentado o que pra era a nós. área. A gente chegou em casa e tentou desenhar. Desenhar, Porque a área que ele mostrou pra nós acabou que não era nada a ver com a área que tava à venda. Tipo, a área que tava à venda tinha um banhado. Era um banhado e um pedaço de mata. E o que ele mostrou pra nós foi a área dos eucaliptos com o rio. Não fazia muito sentido. E daí no dia seguinte ele me ligou, porque ele queria uma resposta e tal. Eu disse, eu não entendi nada, né? E daí ele me disse, vem aí, né? Daí eu fui na imobiliária, né, burrão. aí eu lá, ele disse, vamos lá junto e vamos olhar de novo. Beleza, fomos lá. E ele inclusive falou... Ele tinha falado Sim, com alguém, né? a pra dona da entender. terra, ex-dona, ex que já mudou, é a pessoa que morava quase aqui na frente. E daí ela não podia ir mostrar pra nós, mas ela explicou pra ele. É o que ela explicou pra ele. que ele não entendeu. E aí a gente foi lá de novo. Ele e aí disse ele que tinha entendido. Ele disse, É. agora eu entendi, vamos lá olhar de novo. E daí ele disse, ela disse que é pra seguir até uma árvore, lá vai ter uma cerca e lá é o canto. A gente andou, foi até uma outra área, depois a gente voltou por uma outra estrada, saiu numa outra área que não tinha como... Deu tudo errado de novo. Então, e ele ainda queria uma resposta minha, daí pra mim não dizer pra ele não quero, eu disse, não, até hoje de noite te mando a resposta. Cheguei em casa. Até hoje a gente não sabe direito o que é. Eu não Não sei tem se ele saber. vendeu, não sei. No final das Vendeu contas... a área dos outros, no caso. E aí, então, nesse final de semana que a gente viu isso aí, foi no domingo à noite, né? Eu não lembro. Eu acho. Também não lembro Tá. do dia. Eu acho que Ele tem é. uma memória muito boa. Eu olhei no Face as fotos dessa e eu já tinha visto ela antes, mas eu não sei porque eu ignorei. Ainda bem que depois eu olhei. Olhei as fotos, eram fotos lindas que o proprietário fez do lugar, tava bem bonito. E aí eu entrei em contato com ele. E daí eu pedi, aí já comecei a namorar, né? É rápido. O relacionamento é muito rápido. O Felipe desenvolve. Nossa. E daí eu já mandei pra elas, marcamos de se encontrar com ele foi com o carro na frente e aí a gente já tava assim, não vamos criar expectativas Tem pra... um vídeo que a gente gravou. tem o vídeo que a gente no botou. vídeo. E daí então a gente chegou aqui, foi vendo a estrada, né? Era aceitável, a estrada tava boa, até aí tava tudo bom. Aí conhecemos o Francisco é o nome do ex-proprietário Francisco e a aqui. Simone. Francisco e a Simone. E Que daí quando a acompanhou os gente vídeos. chegou, a gente já foi bem apresentado, porque ele já, antes da gente entrar na área, ele disse, não, já vamos andar pela estrada pra te mostrar até onde a área vai. Isso já foi show, porque a gente já conheceu um limite da área. Depois ele voltou, a gente entrou, a única coisa que a gente ficou com o pé atrás, única mesmo, foi o morro, que a gente ficou pensando, será que isso aqui vai ser um problema? A gente subiu tranquilo, mas ok. E aí alguém quer continuar? Bom, então quando a gente terminou de subir o morro, que a gente tem uma retinha assim que chega, tem essa vista toda da chácara, foi o momento que a gente ficou assim. Não, faltava pouco, faltava só conhecer a área. E fechar negócio. Mas foi bem legal essa primeira impressão que a gente teve da área. E aí, continua aí. Aí ele começou a fazer o tour com a gente, né? Apresentou aqui a casa, que é
perfeitinha, né? Toda bem feita. Então ele foi mostrando pra nós, apresentou a horta ali, que já tá toda organizadinha, apresentou a casa, já tinha banheiro com fossa, tudo certinho, o poço pronto, todo vedado, todos os canos que sobem com as bombas aqui pra cima, a caixa d'água. E uma coisa impressionante, o gerador dentro da área. Todos os postes prontinho. Todos os limites da área cercado, que era uma coisa que a gente queria ter certeza do que a gente estava comprando, porque a gente tinha medo de comprar uma área que aparentemente era maior, depois não era, ou comprar uma área que a gente achava que não é, que achava que era nossa, depois era do vizinho, falei 2 vezes a mesma coisa, mas que... Ou até uma área que já não tivesse cercada, ou que tivesse que fazer cercamento de novo, que é um gasto bem grande pra fazer também. Chamar o topógrafo pra deixar tudo certo, né? Pra delimitar. E daí a área aqui, ela é toda aberta ao longo da cerca, então é bem delimitado, dá pra ver. Ele apresentou toda ela pra nós, a gente fez toda a volta. E quando a gente chegou ali na área da mata, aí sim que... Quando ele falou, os bugios vêm de vez em quando. é verdade. Foi no final que ele falou, Caminhando na trilha, né? Porque a gente ouviu os bugios, não era? A gente ouviu os A gente ouviu os bugios roncando. Aí, aquela hora foi vendida pra nós. A gente se olhou e tipo, nossa. Aí a gente não criou expectativas até aquele dia de ter animais, porque é uma coisa que a gente gostaria muito, né? E ter trilhas, enfim. Tá pronto essa parte. Tinha trilhas, tinha animais, tinha áreas pra tudo aqui dentro. E aí a gente voltou pra casa e ele olhou pra gente aqui e ele falou: agora vocês podem ficar à vontade. Se vocês quiserem olhar alguma outra coisa e dar mais uma volta, podem ficar super à vontade pra olhar o que vocês quiserem. A gente foi lá atrás conversar. Eu só quero deixar mais um ponto. O capricho que o Francisco e a Simone tiveram com esse lugar é de outro mundo. Todo mundo que vem Tudo. diz, nossa, mas vocês fizeram tudo isso. Não, a gente pegou tava já desse prontinho. jeito. E todo mundo elogia, nossa, o cara realmente, Desde o as casal plantinhas caprichava que muito. vem até a estrada, até toda a casa aqui. O fato da beirada das cercas estarem todas abertas pra te poder sempre andar, ver se tá tudo ok. A cerca também é muito boa, já falei num vídeo que não é uma coisa que tem que refazer e tal. Isso É tudo que tem isso aqui, pesou é muito bem feito. muito pra nós. Porque, E aí a gente foi lá pros fundos, a gente sentou lá, a gente se olhou. E aí? Como é que se faz uma proposta pra comprar? Como é que se faz? Aí a Leonara disse, mas a estrada pode ser um problema. Principalmente eu acho que fiquei Só com medo com medo da estrada, do A morro. Lenara pensou muito no morro. E Tanto aí, que virou sim. Morro dos Bugios. E aí a gente fomos conversando, mas como a gente vai fazer? E aí agora fazer um parênteses da parte do financiamento que a gente não falou. É verdade. Antes da gente vir ver essa área, quando a gente namorava as outras áreas, a gente tinha ido atrás pra ver a questão de financiamento, consórcio, financiamento. A gente o que foi a gente ia atrás fazer. de como a gente ia pagar. Como a Pois gente é. ia pagar. Porque o sonho seria achar um proprietário que aceitasse ele fazer o financiamento com nós, no caso, a gente parcelar com ele e tudo mais. Mas como a gente sabe que é mais difícil, até porque se tu pegar a imobiliária não tem opção, tu tem que pagar à vista e tu tem que financiar ou fazer um consórcio, ter o dinheiro, enfim. O financiamento a gente não tinha como fazer, porque os bancos não estão fazendo para área rural, só para área urbana, só para casa, apartamento, terreno em área urbana. O consórcio é que nem loteria, tem que esperar ser sorteado ou tem que dar lance, é complicado. Foi uma opção, a gente pensou, mas sei lá, daqui a pouco nós íamos fazer outra conta, né? Sim. E aí a Sabe gente quando tinha não? deixado pra decidir isso quando a gente encontrasse a área, né? E visse as A possibilidades. gente tem, vamos ver quando a gente achar o que a gente faz. E aí sim, nós fomos lá pra trás, conversamos, e é isso que o Felipe disse, como nós vamos fazer uma proposta de compra? Visto que a gente não tinha muitas opções, né? E que a gente tinha realmente gostado muito da área. Sim. E aí nós voltamos, gente, conversamos com ele. aí Eu lembro o explicamos- que eu perguntei. Eu perguntei se tinha opção de parcelamento. Mas antes disso, a mas- gente falou pra ele sobre a nossa A gente nossa encontrou. intenção de o que a gente tinha. Porque como a gente viu que a área era muito bem cuidada e que eles cuidavam e eles gostavam do lugar, a gente achou importante contar pra eles qual era a Nosso objetivo, nosso objetivo aqui. Que a gente iria cuidar, É. que a gente não ia
destruir tudo. E até ele comentou com a gente que tinha algumas pessoas que vinham aqui olhar a área que já falavam, esse mato aqui eu vou botar tudo abaixo, vou fazer lote, vou construir isso, vou construir aquilo e tal. E eles queriam alguém que cuidasse. Eu acho que eles realmente simpatizaram porque eles queriam alguém que seguisse com os cuidados assim como eles tinham feito. A gente se apresentou, contou um pouquinho sobre a gente, também para eles conhecerem para quem eles estavam vendendo, né? Sim. E sobre os nossos objetivos. E daí eu perguntei pra ele se tinha a opção do parcelamento, né? Com os dedos cruzados, os braços, as pernas. E pra nossa surpresa ele disse que sim, deu até as... Que vocês podem, que a gente pode conversar sobre. Que já tinham oferecido parcelamento pra ele antes, né? Também, e que era uma possibilidade com ele, que era uma questão de conversar e tal. Então a gente foi pra casa com essa possibilidade aberta, mas esperando fazer uma proposta, né? A gente tinha que mandar uma proposta pra ele, dizer, a gente poderia ser assim, assado. Ele disse, pensem numa entrada e como ficar pra vocês, a gente conversa a partir disso. E aí ele falou pra gente, eu tenho mais uma pessoa que vai vir olhar amanhã. Mais duas, que eu lembro. Era uma de tarde e uma verdade, era uma no sábado à tarde e uma no domingo. Aí a gente já foi no caminho a gente já foi pensando como é que a gente vai mandar mensagem. Agilizar isso pra que ele E pensando assim, será que eles, mesmo que alguém ofereça a mesma coisa, uma coisa melhor, será que ele vai gostar mais de nós? A gente pensa em proposta e contra-proposta já, né? Tipo, se alguém oferecer à vista, o que nós vamos fazer? A gente não tinha como, né? A gente vai torcer pra que essa pessoa queira derrubar tudo e daí ele queira vender pra quem vai cuidar. Ele vai cuidar. E na teoria foi isso. Detalhes da negociação. Detalhes de valor e da negociação, a gente na verdade não queria abrir porque a gente ainda está nessa fase contratual. Tá tudo certo e tal, a gente tá todo mundo acordado, mas a gente ainda está em uma fase assim, por uma questão de que a área são duas áreas, ainda precisava a matrícula ser unificada para nós poder fazer tudo certinho. Então a gente não quer abrir ainda essa questão porque ela não está finalizada. Mas a princípio tá tudo ok. A gente teve uma experiência bem legal. A gente aprendeu bastante. Acredito que isso tu não passa por muitas experiências assim, a não ser que tu tenha muito dinheiro, né? Daí a gente pensou, na primeira a gente não fez tais perguntas, na próxima a gente tem que fazer. Isso foi uma coisa que ele comentou. O Francisco comentou que a gente foi os primeiros a perguntar absolutamente tudo, né? Eu acho que ele viu que a gente tava potencialmente interessado. Pode ser. Até porque o nosso objetivo é morar aqui, né? Então a gente tinha várias perguntas que precisavam ser respondidas. A gente pediu sobre a vizinhança também. Verdade. Quem são os vizinhos? Os vizinhos moram aqui, os vizinhos vêm só no final de semana? Teve algum problema com algum vizinho? Esse tipo de coisa é importante. Se a segurança também é. Se é seguro o lugar, é verdade. Então isso foram coisas que a gente perguntou também. Então é isso, a gente queria agradecer mais uma vez por vocês terem assistido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou alguma pergunta que vocês tenham, alguma curiosidade, comentem aqui embaixo no vídeo que a gente vai respondendo. Volta e meia a gente faz outro vídeo nesse estilo, conversando mais, né? Do que fazendo coisas, que a gente não para, a gente é um time ansioso. E daí a gente responde mais coisas. Quando juntar mais perguntas, outras histórias, a gente faz outro nesse estilo. Se você é novo aqui no nosso canal, a gente tem outros vídeos para você assistir que vão estar linkados aqui do lado. Não esquece de se inscrever e de deixar seu like. E também a gente tem no Instagram, @MomoDosBugios. Segue a gente lá que a gente compartilha bastante vídeos na